Saiu o tão aguardado edital para fiscais de tributos estaduais da Cefaz Mato Grosso. Um edital que já estava sendo levantado aí há algum tempo, um concurso extremamente concorrido, será extremamente concorrido, com certeza, e um concurso extremamente atrativo, até mesmo para pessoas que já são concursadas de alto nível, até mesmo para pessoas que já estão dentro de carreiras fiscais. Sim, eu conheço pessoas que já são fiscais, analista tributário e também vão estudar para esse concurso porque de fato ele é extremamente atrativo. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, eu vou te mostrar uma tela já já sobre as principais informações sobre as matérias, sobre a porcentagem de cobrança de cada uma das matérias e depois eu vou te passar qual é a minha opinião. Se você quer se preparar para esse concurso, se você já estuda para a área fiscal e você agora quer fazer esse reta final a partir de hoje, o que eu recomendaria que você fizesse para que você tenha o melhor e o maior desempenho possível. Lembrando que eu sempre digo, Thiago, eu sou um paraquedista, eu nunca estudei para o concurso público, mas eu acho interessante concurso fiscal. E aí vem aquela pergunta, se eu começar a estudar agora, eu tenho chances? Não. Eu estou extremamente sincero com você. Não existe aprovação em concursos fiscais. Na verdade, não existe aprovação em praticamente nenhum concurso público se você simplesmente se torna um editalício. Quando sai o edital, você pega o edital na mão e fala, não, eu vou estudar, eu quero tentar passar nesse concurso. Sinto muito, você ainda é um amador, você ainda é uma amadora, você não entende absolutamente nada sobre como estudar para concurso público e você será eternamente um concurseiro, onde você vai atirar para todos os lados, onde você vai sempre acreditar que o concurso, na verdade, a gente estuda quando tem o edital na mão. Todo mundo faz assim. Não, todo mundo que não estuda para concurso faz isso. Sai o edital, a pessoa acha interessante, vê o salário, nossa, eu vou estudar o máximo que eu puder aí nesses 2, 3 meses, quem sabe, né? Eu vou entrar na briga. Você não está entrando na briga, você está se iludindo e você está jogando seu tempo fora. Tiago, mas eu quero muito passar no concurso fiscal, eu quero muito ser auditor estadual, auditor da Receita Federal, eu quero muito passar num concurso de controle, um concurso legislativo, um concurso judiciário, analista, até mesmo técnico judiciário. O que eu preciso fazer então? Você precisa, desde já, iniciar um planejamento estratégico. Você tem que aprender a estudar de verdade. Você tem que saber como é que o teu cérebro aprende, você tem que saber como fazer um estudo correto, como fazer revisões corretas, criar uma rotina de vida. Dentro dessa rotina de vida, criar um planejamento de estudo, um ciclo de estudo que realmente funciona. E você vai ter que manter isso de forma consistente a médio e longo prazo, por meses, talvez anos. Mas é o preço que você tem que pagar para conquistar um resultado desse. É o preço que você tem que pagar, da mesma forma que uma pessoa talvez fique anos numa empresa se dedicando, estudando, fazendo graduações, pós-graduações e crescendo para chegar num bom salário, você também terá que dedicar alguns meses ou alguns anos da sua vida se você quer obter aprovação num concurso público, seja ele qual for. Concursos estão cada vez mais concorridos e você ter um excelente material não é mais diferencial. Você ter um ótimo ciclo de estudo não é mais o diferencial. O que eu sempre digo que é o diferencial hoje e que na verdade poucas pessoas sabem ou ensinam é o manual de instrução do cérebro. É você entender o bastidor da aprendizagem. Aqui dentro, nos bastidores, como é que funciona toda a estruturação para que na hora do show, na hora do estudo, eu consiga performar. É o manual de como o cérebro aprende e é sobre isso que eu te ensino no meu treinamento, os 3 pilares da aprovação. Se você quer, não só para esse concurso da Cefaz, ter o melhor desempenho, mas também aprender a estudar de verdade para estudar com muito mais eficiência, em menos tempo, com menos esforço e mais qualidade, dá uma olhadinha no link aqui embaixo do meu treinamento e aproveita enquanto ainda está o preço lá de 2022, tá bom? Mas vamos voltar aqui, Cefaz Mato Grosso, então vamos para a telinha para você entender um pouquinho mais desse concurso. Bom, como você pode ver aqui, nós temos a banca FGV, é uma banca extremamente desafiadora, é a banca que tem feito os últimos concursos fiscais, inclusive a Receita Federal, que será agora no dia 19 de março, cargos de auditor e analista, está fazendo Cefaz Minas e vai fazer Cefaz Mato Grosso. O cargo fiscal de tributos estaduais, são 30 vagas, mais o cadastro de reserva, então possivelmente eles vão chamar mais pessoas, lembrando que essas 30 vagas é de forma ampla, né? Dentro aqui nós temos a ampla concorrência, nós temos vagas para deficientes e vagas para negros, eu acredito que são 21 vagas para ampla concorrência e as demais aí
para os deficientes, PCDs, né, portadores de deficiência e negros, e nós teremos ainda o cadastro de reserva. Escolaridade, nível superior, salário extremamente atrativo, com certeza é um dos maiores salários da área fiscal hoje no Brasil, inicialmente, né, R$30 mil mais 9 mil de verba indenizatória. Isso aqui dá aproximadamente R$27 mil iniciais líquidos, é definitivamente um dos maiores salários das carreiras fiscais no Brasil. As inscrições começam agora, dia 8 de março, e vão até o dia 4 de abril. O valor da inscrição é R$250 e a prova acontecerá no dia 4 de junho de 2023. Então nós temos aí o mês de março, abril, maio, 90 dias, mais 4 aí. Tem mais ou menos 92 a 94 dias até a sua prova. Vamos falar um pouquinho aqui sobre as matérias. Então nós teremos duas provas, mas a discursiva. Então nós temos a prova objetiva, P1, que vai acontecer no período da manhã, e a prova objetiva 2, juntamente com a prova discursiva, que acontecerá no período da tarde do dia 4 de junho. A prova objetiva, nós temos conhecimentos gerais, nós temos 40 questões no total de conhecimentos gerais. Deixa eu pegar aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Então nós temos um total de 40 questões de conhecimentos gerais. Nós temos 10 questões de língua portuguesa, 10 de raciocínio lógico, 6 de matemática e estatística, 8 de economia, 3 de história e geografia e 3 de ética e filosofia, todas peso 1, então você vê que a pontuação permanece a mesma, então todas são peso 1. Nós temos aqui conhecimentos específicos, a primeira prova de conhecimentos específicos na parte da manhã, direito administrativo e ética no serviço público, direito constitucional, direito tributário, legislação tributária estadual, direito civil, penal e empresarial, e no total também 40. Agora reparem que aqui nós temos o total de peso 2, né? Então nós temos aí sempre a somatória de pontuação dobrando, então essa prova é peso 2, da mesma forma que essa prova aqui também é peso 2 e também são 40 questões, aqui também 40 e aqui também 40, e nós temos a discursiva, duas questões discursivas, cada uma valendo 30 pontos, por isso que soma aí 60. Na prova de conhecimentos específicos P2, contabilidade geral e contabilidade de custos, auditoria e TI. Essa é uma matéria que vem sendo cobrada, né, em todos os novos concursos fiscais, e você pode perceber que ela está vindo sempre com um peso muito alto. Olha só, né? Aqui em contabilidade, que era a matéria mais cobrada na área fiscal, nós temos 12, com auditoria dão 20 e nós temos 20 somente de TI. Então realmente é uma matéria que está sendo aí extremamente demandada e você tem que estar extremamente preparado para conseguir uma ótima nota nesse concurso. Conhecimentos específicos, nós percebemos que direito tributário, né, é a matéria mais cobrada, e depois legislação tributária estadual. São as duas matérias mais cobradas, aí representam 22 questões de 40, 50% da prova nessas duas matérias. E em conhecimentos gerais, nós temos aqui português e raciocínio lógico como sendo também 50% da prova. Então você já pode reparar que essas matérias em vermelho, elas de fato, né, essas 5 matérias representam 50% da prova. Isso já te dá um norte do que você precisa estudar, 50% do seu tempo, tá? Simples assim. Mas, Thiago, como que eu vou estudar isso? Qual de fato são as matérias mais importantes, né? Aqui você mostrou as 5 principais, mas se eu quisesse agora fazer um planejamento de estudo, né? O que é importante eu saber? Bom, aqui só lembrando um pouquinho mais da discursiva antes da gente entrar. São duas redações, valendo 30 pontos cada. E aqui diz que, né, apesar de serem 30 vagas e um cadastro de reserva, as provas corrigidas na ampla concorrência serão 84, 12 para PCD e 12 para negros. Então, né, para que você tenha a sua discursiva corrigida, você precisa estar entre os 84 primeiros, tá bom? E aqui eu trago para você a porcentagem de cobrança, né, baseado no que está na prova, quais são as matérias então mais importantes pelo total de questões, né? As três provas juntas possuem 120 pontos, né? 120 questões, que na verdade dão 200 pontos com o peso 2 ali nas duas de conhecimento específico. E nós temos aqui a ordem de prioridade das matérias. Tiago, isso significa o quê? Vamos lá, significa uma coisa. Primeiro, o edital ele é muito claro, dizendo que em cada uma das provas você tem que acertar ali
em torno de 50%, tá? Então você pode perceber que é em torno de 50%. Depois você pode ler o edital com mais calma e eu recomendo que sim, você leia o edital, porque você tem que saber toda a regra do jogo. Mas você não tem mínimo por matéria, você tem mínimo por prova, que dá aproximadamente ali 50% que você tem que acertar. Baseado nisso, e baseado aqui onde você olha e fala, pô, então peraí, eu tenho essas matérias, tá, vamos levar para uma análise estatística de forma ampla, colocar todas na mesma linha e baseado no número de questões e no total de pontuação da prova e o peso de cada uma delas, quanto que cada matéria representa da nota total da prova. E olha que interessante, TI representa 20% da prova, somente uma matéria. Depois vem direito tributário, como eu falei para vocês, 12%, contabilidade 12%, legislação tributária 10%, auditoria 8%. Eu quero que você pare aqui, vamos parar nesse exato ponto. Olha só, se você somar isso daqui, 20, 32, 44, 54, 62, tá? 62%. Então você tem 20, 32, 44, 54, 62% da prova nessas matérias. 62% da sua nota em apenas 5 matérias. Isso é claro, cristalino, de que essas matérias precisam estar na ponta da sua língua e que boa parte do seu tempo nesse reta final precisa ser dedicado a essas matérias. Tiago, mas e o restante? É óbvio que você também vai estudar o restante. Então você vai estudar direito constitucional. Mas vamos lá, uma pessoa que já estuda para fiscal já tem um bom desempenho em direito constitucional, já tem um bom desempenho em direito administrativo, já tem um bom desempenho em língua portuguesa, provavelmente também já tem um bom desempenho em raciocínio lógico e talvez nunca tenha estudado, mas aí é uma questão de você pegar para estudar e não é algo tão difícil, civil penal empresarial. Se você estudar essas matérias, você já salta aí de 64 para 70, praticamente 90% da prova, porque aqui nós temos o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Então, nós temos aqui, até esse ponto aqui, ó, 90% da prova. Essas matérias aqui representam somente 10%. Tiago, então quer dizer que eu não vou estudar? Você pode estudar, mas você não tem que ficar se matando de estudar geografia e história do Mato Grosso, se matando de estudar filosofia, se matando de estudar matemática financeira e estatística, se matando de estudar economia, sendo que a porcentagem, a representatividade delas na prova é muito baixa. E como não tem mínimo por matéria, você não é obrigado a acertar uma questão. É óbvio que você vai acabar acertando, estudando o mínimo possível, você consegue acertar algumas questões dessas matérias. Agora, o diferencial está exatamente daqui para cima, onde é tudo peso 2 e elas representam uma porcentagem absurda. E ainda mais daqui para cima. Você precisa realmente dominar essas matérias aqui. Dominar essas matérias. Isso é fundamental, tá bom? Vamos voltar aqui para mim. Olha só, com isso que eu te passei, você precisa pensar da seguinte forma. Bom, eu tenho 94 dias até a prova. Se eu tenho 94 dias até a prova e eu vou estudar 4 horas por dia, quanto que é 94 vezes 4, tá? Então você tem aí mais de 360 horas de estudo, tá? Você tem aí 376 horas de estudo, se eu não me engano, algo próximo disso. Legal, eu tenho 376 horas de estudo. Quais matérias que eu já estou muito bem? Pô, essa matéria eu realmente já tenho um desempenho médio acima de 80%. Então elas eu só vou manter revisão. Não vou estudar nada novo. É manutenção da revisão. Show! As outras matérias, dessas principais, dessas 5, 6 principais, qual que eu tô pior? A que eu ainda não sei quase nada é TI. A que eu ainda não sei quase nada é legislação tributária estadual, que eu nunca estudei do Mato Grosso. Então essas matérias precisam tomar, por exemplo, 20%, ela vai ter que tomar pelo menos 20% de todas essas 376 horas. 20% tem que ser. Então você consegue, por meio de formulinhas matemáticas simples, TI 20%, quanto que é 20% de 376? Então você pega aí 37,6, 67, 74, 75 horas. Pelo menos 75 horas de estudo terão que ser destinadas a TI. Legislação tributária, 10%, mais 37 horas. Mas eu não sei nada. Então eu vou pôr umas 45 horas, 50 horas, porque eu já estou bem em algumas outras 2, 3. Primeiro, olha só, a dica que eu te dou. Primeiro faz essa análise
total de horas, o peso de cada uma, a representatividade de cada uma, quantas horas seriam destinadas exclusivamente pela fórmula matemática para cada uma das matérias. TI 75, legislação tributária 37, contabilidade 40, direito tributário 40, e vai dar um total. Somando todas as matérias, dão ali as 376 horas. Legal. Aí agora você vai fazer o ajuste. Mas essa matéria eu não sei nada, eu vou ter que aumentar pelo menos aí, eu vou a princípio aumentar 10 horas, porque essa aqui eu estou muito bem, eu vou tirar 2 horinhas dessa, 3 horinhas dessa, 3 horinhas dessa, porque isso aqui eu vou manter só a revisão. Até você encontrar ali um peso das horas que você fala, não, realmente, agora olha só, essas 6 principais aqui, elas estão extremamente priorizadas, eu estudo praticamente todo dia e vai dar uma carga horária muito forte. Maravilha. As outras processos de revisão. E aí você já planeja o teu ciclo até lá. Você já pode criar esses próximos 90 dias numa planilha de Excel. Já faz toda essa separação. Começa a colocar todas as matérias em cada dia para você completar todo esse ciclo e depois é só você seguir. E no meio do caminho, se precisar fazer ajustes, você perceber que não está legal, tem que mudar a ordem, tem que aumentar um pouquinho, tem uma matéria que está muito fácil, eu posso diminuir, você vai fazendo ajuste. Mas você já tem uma direção, você já tem um encaminhamento, você já tem um norte a ser seguido, tá bom? Lembrando que dentro disso, dentro desse ciclo, você precisa ter o estudo, você precisa pelo menos uma vez por semana, você tirar um dia inteiro ali, pode ser no sábado, no domingo ou na sexta, para fazer um revisaço do que você viu na semana, para você ter uma revisão. E você precisa também, mas eu não recomendo que você faça desde já, eu recomendo que faltando ali uns 50 dias para a prova, 45, 50 dias, você comece a incluir dias de discursiva. Pelo menos 2 a 3 vezes por semana você fazer ali um estudo de discursiva durante 1 a 2 horas, para que você estude a teoria, estude a estrutura e principalmente treine a discursiva, tá bom? Treine a discursiva. Eu não vou entrar no mérito dos assuntos de cada matéria, porque, de novo, eu não sou professor de matéria. Na verdade, eu te ensino a estudar. Agora, se você seguir esse planejamento que eu te falei, você vai ter um excelente reta final. Tiago, mas e o que estudar de cada matéria? Dentro de TI, quais são os assuntos mais cobrados? Dentro de direito tributário, quais são os assuntos mais cobrados? Bom, isso daí você vai ter que pegar com os professores. Se você comprar hoje um pacote reta final, né, de um cursinho, se você pegar isso, especialmente eu recomendo fortemente e com toda a minha tranquilidade o Estratégia Concursos, você terá ali dentro os professores te direcionando para quais são as matérias, quais são os assuntos dentro das matérias que são mais importantes. E aí você também vai priorizar dentro ali das 75 horas de TI, quantas horas para cada assunto. Entende? Você faz isso de maneira matemática e depois você faz os pequenos ajustes conforme sentir necessidade. Mas é uma questão matemática. Quanto mais você mantiver essa porcentagem, essa estatística nos teus estudos, a probabilidade de você chegar mais bem preparado nessas matérias será maior do que alguém que está estudando de forma aleatória, tá bom? Agora, é claro, você vai ter que saber estudar. Você vai ter que saber revisar do jeito certo, para que você aproveite a sua revisão. Você vai ter que saber gerenciar sua rotina, continuar se preocupando e agora ainda mais com sono de qualidade, com atividade física, com controle mental e emocional, com você saber manter o seu prumo emocional nesse processo. Porque o reta final, o que derruba a maioria dos candidatos, até mesmo os mais bem preparados, é o quesito emocional. E quanto mais próximo da prova você estiver, maior será o desafio emocional, especialmente ansiedade, e isso pode levar você a procrastinar, a duvidar de si mesmo, duvidar da sua capacidade. Então você tem que saber se blindar emocionalmente, saber ter controle sobre isso, ter esse poder nas tuas mãos. E eu ensino isso para você dentro do treinamento, que é um treinamento que vai servir para qualquer concurso, porque eu vou te ensinar a estudar. Não forneço materiais de estudo nesse treinamento, você vai ter que ter o seu material, mas eu vou te ensinar o bastidor da aprendizagem, com base na neurociência e no comportamento humano. Então, seja para esse reta final, seja para qualquer concurso que você queira, eu garanto, você seguindo o que eu te ensino no treinamento, você vai aproveitar muito mais esse edital, você vai conseguir estudar com muito mais eficiência, o seu resultado já vai ser muito melhor do que se você provavelmente continuar seguindo sozinho. Dá uma olhadinha no link aqui embaixo. Se você for fazer esse concurso, eu já desejo uma excelente prova para você. Não vou desejar boa sorte, porque a sorte ela está do lado dos mais bem preparados. Existe sim o fator sorte em outros critérios aí, né, que você não tem controle até o dia da prova, mas eu quero que você foque no processo
e simplesmente não se preocupe com a prova. 4 de junho vai chegar do mesmo jeito. A diferença é o que você vai fazer até lá. Por isso que eu digo, foca no processo, aprenda a focar no processo, e eu vou te ensinar isso no meu treinamento, e faça uma excelente prova, mas lembrando que a prova é mera consequência de um excelente estudo, de um excelente processo. Então vamos focar no processo. É um edital interessante, é um edital legal, é um edital que você, estudando ele muito bem, você já estará se preparando para muitos outros concursos, principalmente fiscais. Então, se você quer abraçar essa oportunidade, vai para cima, vai com tudo. E se você quiser me ajuda, vamos junto, clica aqui embaixo no link, tá bom? Um forte abraço, vamos para cima, seja consistente, seja intencional, foca no processo, que a sua aprovação é mera consequência. A gente se vê aí muito em breve no próximo vídeo. Até mais!